Oi, preciosidades, tudo bom? Bom dia. Olha só, hoje nós vamos continuar trabalhando com matemática. Então, peguem lá a apostila de vocês, nós vamos continuar vendo sólidos geométricos. Vocês gostaram de fazer a obra de arte com sólidos geométricos? Eu recebi altas fotos, muito lindo o trabalho de vocês. Falaram certinho os nomes dos sólidos. Só teve gente que se enganou um pouquinho, falou o nome das formas geométricas planas, mas eram sólidos. Não era quadrado, era cubo. Não era retângulo, era bloco retangular. Mas a maioria conseguiu, eu tenho certeza também. Até mesmo quem se enganou. Depois vai rever hoje, vai conseguir entender melhor os sólidos geométricos. Lembrando que as formas geométricas são aquelas achatadinhas, as planas, o retângulo, o quadrado, o triângulo, o círculo. E os sólidos geométricos são aqueles que são em 3D, que a gente consegue ver a largura, a altura e a profundidade, o lado de dentro, tá? Então vamos lá, pra gente trabalhar com os sólidos geométricos, a gente precisa estar com o papel, né? Com as formas. Então a gente vai mudar o plano de cima para baixo. Beijos. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai continuar trabalhando com os sólidos geométricos. Só que hoje nós vamos ver que, dependendo de algumas características que cada um tem, eles são de grupos diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois sólidos geométricos. Como é que é o nome desse sólido? Esse é o cone. E esse aqui? É o paralelepípedo. Ou bloco retangular, que a gente também viu. Eles têm algumas características que são só deles, que um tem e o outro não tem. O que diferencia um do outro são o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber deles é que quando ele é arredondado, quando a gente joga um sólido geométrico, ele consegue rolar, a gente chama ele de corpo redondo, até porque uma das partes dele é arredondada, né? A base do cone é arredondada, é um círculo, né? E ele também é arredondado, ó. Ele não é reto, ele é arredondado. Então, quando é arredondado, tem uma base circular e a gente joga ele rola, a gente chama de corpo redondo, ok? Além do cone, tem outros sólidos que também são corpos redondos, como o cilindro, que é aquele com a base os dois círculos na base e é arredondado. E a gente tem também a esfera, que é a bola, né? A bola de futebol, o planeta Terra, que a gente viu essa semana, o globo terrestre. Então, esses três são corpos redondos. Já esses sólidos aqui, ó, que são retinhos, que tem linhas retas, são todos com planificações retas também, eles são chamados de poliedro. Poli significa muito e edros significa lados. Então, poliedro é um sólido geométrico que tem muitos lados e eles são todos retinhos. Além disso, existem características que são só dos poliedros. Por exemplo, os poliedros têm faces. Faces é a mesma coisa que lados. Lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse e esse. Então, esse poliedro, que é um bloco retangular ou um paralelepípedo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, 6 lados. Além das faces, os poliedros também têm os vértices. Os vértices são esses encontrinhos das linhas aqui, sabe? Essas pontinhas do poliedro. Então, vamos ver quantos vértices tem esse bloco retangular. 1, 2, 3, 4. No outro lado, 5, 6, 7,
8 tem 8 vértices, 8 encontrinhos, 8 pontinhas. Estão vendo? Além dos lados, das faces, né, e dos vértices, a gente também tem as arestas. Arestas nada mais é quantas linhas eu uso para fazer um poliedro. Então, todas as retinhas aqui, ó, contam. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, tem 12 arestas, 12 linhas. Então, ó, faces, que são os lados, os vértices, que são os cantinhos, as pontinhas, quando as linhas se encontram, e arestas, que são as linhas que a gente usa para fazer cada linhazinha do sólido, ok? Isso não é só do bloco retangular, é de todos os poliedros, todos os objetos que a gente joga e ele não rola. Então, é o bloco retangular, o cubo, a pirâmide, todos os que são retinhos, que tem lado, que tem aresta e que tem vértice, ok? Tem que ter essas 3 características para ser um poliedro. Preciosidades. Lá na apostila de vocês, na página de matemática, claro, né? Porque a gente está trabalhando sólidos. Na página 7 e na página 8, vai ter justamente a explicação de tudo isso que eu falei para vocês agora. Só que com leitura e desenho. E aqui eu mostrei para vocês o sólido. No finalzinho da página 8 tem uma atividade só para vocês circularem qual é o poliedro. Como vocês já sabem o que é o poliedro, eu nem vou tocar nesse assunto, eu vou para frente. Na página 9, no exercício 2 e 3, tem 2 tabelas para vocês, e daí tem o sólido geométrico, e vocês têm que dizer quantas faces tem, quantos vértices tem e quantas arestas tem em cada sólido que está ali. Eu vou dar um exemplo para vocês do primeiro sólido, para vocês entenderem melhor, porque no desenho é diferente de a gente pegar o sólido na mão assim, né? Então, eu vou explicar no desenho. Lá no desenho, não vai dar pra gente ver o sólido inteiro, mas o que acontece? Ele vai ter um pontilhado para dizer sobre a parte de dentro. E não é porque tá por dentro que a gente não vai contar, por exemplo, esses vértices ou esse lado de dentro, entende? Tem que contar todos os lados. Então, por exemplo, o cubo, primeiro pede lá o número de faces. Face a gente já sabe que é cada lado. Faces. É cada lado. Então, vamos contar quantos lados tem. 1, que é esse de cima. Automaticamente embaixo, 2. Os 2 do lado aqui tem 3, aqui tem 4. E ainda tem o de trás, que é esse aqui de dentro, né? 5. E tem ainda o de baixo, que a gente não vê, mas ele tá ali, 6. Então, faces, lados, ele tem 6 lados, né? O cubo. Agora, a próxima pergunta vai dizer para vocês quantos vértices. Vértices é o que mesmo? São os encontrinhos. Os encontros das linhas aqui, ó, as pontinhas. Então, a gente vai circular os vértices. Vértices. Vértices, tem um acento no E. Então, todos os pontinhos, inclusive aqueles que estão lá dentro. Que é esse aqui, ó. Esse aqui também vai contar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais nenhum? Não. Então, são 8 vértices. E por último, pergunta quantas arestas, quantas linhas. E aí, linhas não é só as que a gente tá vendo aqui. É também essas que estão pontilhadinhas que representam a parte de dentro, a profundidade. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12. Não faltou mais nenhuma. Deixa eu fazer só um... aresta. São 12. Então, lá na atividade de vocês, vai ter o desenho assim, e do lado vai ter número de faces, número de vértices, número de arestas, numa tabelinha. Vocês podem riscar assim também, para contar, não tem problema, pode circular, o que for mais fácil para vocês identificarem. Só tô dando exemplo para na hora de fazer a atividade vocês conseguirem, ok? Amados, então assim, ó, no finalzinho da página 8 tem uma atividade para responder, bem facinho, só de circular. Na página 9 vai ter essa atividade da tabela, tanto dos corpos redondos como dos poliedros. Os poliedros é o que é mais difícil, por isso que eu expliquei melhor para vocês. Dos corpos redondos é só a face arredondada e ou um vértice ou uma aresta, é bem fácil, vocês não vão ter dificuldade nenhuma para fazer, confio muito em vocês. E na página 10, na página 11, tem mais exercícios de pintura, para pintar o que é poliedro, o que não é, para completar, para pintar de tal cor, tal característica. São atividades mais para vocês gravarem os conceitos de vértice, aresta e face, que são os ladinhos, tá? Então, fica de tarefa, página 8, no finalzinho, que tem a primeira atividade, página 9, página 10 e página 11, ok? Daí amanhã eu envio a correção para vocês. Ótimo dia, aproveitem, fiquem em casa, se cuidem. Beijo, até amanhã.